De hoje, Nosso Senhor, com seu campo. No outro evangelho bem conhecido, a semente é a palavra de Deus. Nosso Senhor compara o reino dos céus a um semeador que semeia a semente em diversos lugares. Ela cai uma no caminho, outra entre os espinhos, outra sobre um terreno pedregoso e finalmente uma que cai numa boa terra e dá muito fruto. Mas no evangelho de hoje a semente não é a palavra de Deus. Na parábola de hoje, a semente são os próprios homens. É o próprio homem, é o trigo e o joio, que serão no final um enviado para o fogo e outro posto no celeiro do Senhor. Mas enquanto então o pai de família semeou o trigo são os bons cristãos. São os homens que vivem da vida de Nosso Senhor. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. O joio é um mato, né? O joio, no estado de cisânia, ou então é uma erva ruim, que vai atrapalhar o trigo, que é a erva boa. Então a erva boa são os bons, a erva má são os maus. Então os bons nasceram do coração de Nosso Senhor, nasceram da sua paixão, esses são os bons. E os maus são os filhos do demônio, aqueles que vivem da vida do demônio, que se inspiram com as mesmas inspirações que o demônio. É uma filiação, uma paternidade espiritual. Uns são filhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, filhos do seu coração, e outros, espiritualmente, são filhos do demônio. Mas enquanto então os homens dormiam, veio o inimigo e semeou os seus filhos. Quem são esses homens que dormem? São os apóstolos, que dormiram com o sono da morte. Todos os apóstolos morreram. Após a morte dos apóstolos, o inimigo encontrou o campo livre e foi então, aí ele semeou o joio. O joio foi semeado no meio do trigo. Esse inimigo, como já dissemos, é o demônio. E o joio são os maus católicos, ou então os cismáticos, ou principalmente os heréticos. Eles são então filhos do demônio, são semeados pelo demônio. Enquanto viveram os apóstolos, os heréticos não puderam crescer, pois os apóstolos não deixavam. Enquanto viveu São Pio X, o modernismo não pôde crescer, os modernistas não puderam agir e fazer muitos discípulos, porque São Pio X não deixava. Enquanto viveu Dom Antônio de Castro Maier, em Campos, os modernistas não puderam crescer dentro da tradição, mas São Pio X dormiu e São Dom Antônio também dormiu, isto é, faleceram. E falecendo, puderam aparecer aqueles que eram joio. Assim também dentro da igreja, depois da morte de São Pio X, os modernistas levantaram a cabeça devagarzinho e depois da morte de Pio XII eles apareceram e deram o seu fruto, que foi Vaticano II. Em Campos se deu então o mesmo. Com a morte de Dom Antônio, o joio não demorou a aparecer. E quem fez isso foi o inimigo, é o demônio. Ao que nós podemos pensar que a vida fosse mais tranquila e que esse combate entre os bons e os maus e o demônio fosse coisa que a gente leria nos livros, mas que a gente não viveria. Pois bem, não, é a vida de cada um de nós. Nós devemos ser joio, devemos ser trigo, devemos ser trigo, pedir a Deus que nos dê o estado de graça, a pureza da fé, a pureza dos costumes, para que a gente não venha a se tornar joio, pois o joio é uma realidade e ela está no meio de nós. Nós devemos procurar ser trigo e dar também, ajudar os outros a serem também trigo, porque é uma terrível luta entre o joio e o trigo. O joio, quando nasce, é semelhante ao trigo, por isso não se vê logo a diferença entre um e outro. Mas diz o Evangelho, tendo crescido o trigo e dado fruto, apareceu também o joio. O fruto do trigo é um, o fruto do joio é outro. Por isso, quando eles crescem, dá para ver. Mas enquanto eles são pequenos, não dá para ver. Por isso que a gente vê em Campos, havia o trigo e o joio. Enquanto o Antônio estava vivo, o joio estava quieto e o trigo crescia. Depois da morte de Dom Antônio,
Dom Fernando apareceu. Ele é o joio, e esse joio mata o trigo, assim como o mato abafa a boa colheita. E matando o trigo fica só o joio. Ficando só o joio, aquela obra é destruída. Parcialmente, porque sempre há algum trigo que escapa, mas a tradição, na sua integridade, está rompida, está contaminada. Pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos de Dom Antônio e de Dom Lefebvre é um, os frutos de Dom Fernando é outro. Os frutos de São Pio X é um, os frutos de Bento XVI é outro. Um é trigo, o outro é joio. O Papa atual é joio, infelizmente, porque ele vincula uma doutrina errada. A gente deve rezar para que de joio se torne trigo, mas por ora ele é joio. E nós devemos ver as coisas como elas são. Durante o concílio, o trigo e o joio estavam misturados. Os frutos do concílio ainda não haviam amadurecido. Mas depois do concílio se viu que quem fizera o concílio, quem vencera durante o concílio, fora o joio e não o trigo. No início pensava-se que João XXIII e Paulo VI eram trigo. Mesmo aqui no Brasil, o Corsão sempre defendia a posição do Papa, porque nós pensávamos que João XXIII e Paulo VI eram trigo. E com o tempo as obras foram aparecendo. Com o tempo, crescendo o trigo e o joio, se vê a diferença. Quando eles são pequenos não se vê. No início não se vê, mas depois começa a se ver. Monsenhor Lefebvre dizia, quando me perguntam sobre a nova missa, vamos ver um pouco, vamos ver os seus frutos. Eu sou contra ela, mas ainda minha posição talvez se tornará mais dura com o tempo, na medida que a gente ver os frutos dessa missa. Tudo que cresce se mostra, e se mostrando se pode se discernir se ele é joio ou trigo. Mas o tempo passou e o joio apareceu, e se viu que o joio eram não só os padres progressistas, mas também os bispos progressistas, e não só os bispos progressistas, mas também os papas liberais, progressistas e modernistas. E é por isso que Dom Lefebvre disse que o Vaticano II foi a pior tragédia da história da Igreja, porque lá estava o joio, e o joio lá ganhou do trigo. Isto continua, por isso o drama continua. Por quê? Porque o inimigo semeou o joio nos seminários, e o joio se tornou clero, e de clero se tornou bispo, de bispo se tornou papa, e foi o joio que dominou o concílio. Mas então os servos do pai de família foram ter com ele e disseram-lhe, queres que arranquemos o joio? E o pai de família respondeu, não. Resposta curiosa, podíamos parar que ele falasse sim, mas falou não. Esses servos estão cheios de zelo e de obediência. Eles veem o mal e querem agir. E o pai de família diz não. Diz para esperar. E ele dá a razão. Não, diz ele, para que não aconteça que arrancando o joio, arranqueis também o trigo junto com o joio. Eis a razão. Vamos desenvolvê-la em 4 pontos, dados por São Tomás. Ele vê 4 razões para não separar desde já o joio do trigo, ou melhor, para não arrancar os maus desta vida, lhes retirando justamente a vida, lhes dando a pena de morte, matando-os. Vejamos quais são elas, pois é assim que compreenderemos melhor o modo de proceder da divina providência e também nosso dever diante de certos males. Porque não é só a pena de morte que separa os bons dos maus, há outras maneiras também. E haverá toda uma gradação na maneira de suportar o mal e de evitá-lo. Não poderíamos fazer o resumo de tudo nesse sermão, porque é toda a virtude da prudência que nos faz nos separar mais ou menos do convívio com os maus. Mas vejamos as razões dadas por São Tomás. A primeira razão indicada por São Paulo, pois é preciso, diz ele, que haja heresias, para que os que são de uma virtude provada sejam manifestados entre vós. Foi o caso de Jó. Os 4 amigos de Jó representam os hereges que vão ter com Jó, e Jó responde a eles
com imensa sabedoria. E assim também Santo Agostinho, foi por causa das heresias, do arianismo, pelagianismo, que ele escreveu os seus tratados, no qual se manifestou uma insigne sabedoria, que Santo Agostinho não teria tido, não teria demonstrado, não teria aprofundado, se não fossem as heresias. Por isso São Paulo diz, é necessário que haja heresias, para os que são de uma virtude provada, sejam manifestados entre vós. Antes da crise atual, todos sabiam que Dom Lefebvre e Dom Antônio eram bons bispos, mas não sabiam que a sua sabedoria ia tão longe. Não sabiam que a sua fé era tão profunda. Não sabiam que eles eram verdadeiros heróis na prática da virtude. Sem as heresias não teria brilhado a sabedoria dos doutores da Igreja, nem a paciência de Santo Atanásio, nem a força e a prudência que demonstrou Dom Lefebvre. Passemos à segunda razão. A segunda razão é que aquele que hoje é trigo, aquele que hoje é joio, amanhã poderá ser trigo. Foi o caso de São Paulo. São Paulo era joio, pois perseguia os cristãos e se converteu e se tornou em trigo. Hoje Bento XVI é joio, amanhã ele pode ser trigo. Devemos rezar para isso e fazer penitência. Se os cristãos tivessem matado Saulo, tivessem matado então São Paulo antes da sua conversão, nós não teríamos as suas epístolas, nós não teríamos a conversão de toda o Meio Oriente, onde a antiga Capadócia, a Grécia e Roma também. E quantos outros eram joios e se tornaram trigo na história da Igreja? Quantos convertidos que, abandonando seus erros, sua incredulidade, se tornaram grandes defensores da Igreja? É o caso desses convertidos do século XX, como Corsão, Chesterton, século XIX também. Vários ingleses importantes se converteram, eram joios, se tornaram trigo. Quantos judeus também, como os irmãos Leman, como esse rabino de Roma, que no final da Segunda Guerra Mundial, vendo a grandeza de alma de Pio XII e o trabalho da Igreja para proteger a justiça e ser fiel aos mandamentos de Deus, ele se converteu ao catolicismo e se fez padre. Ele era joio, se tornou trigo. Sem falar em Santa Maria Madalena, Santa Thaís, Santa Maria Egípcia e no próprio Santo Agostinho, que levava uma vida pela qual ele era joio e se tornou trigo. Se houvessem matado todos esses, dizendo eles são maus, não merecem viver, nós ficariam privados de Santo Agostinho, de Santa Maria Madalena, que os judeus queriam apedrejar. E Nosso Senhor defendeu: quem não tem pecado joga a primeira pedra, e ela de joio se tornou trigo. Terceira razão é que muitos que parecem ser joio, na verdade são trigo. Há uma terceira razão, é que o nosso juízo não julgar antes da hora, de São Paulo. Às vezes alguém que parece ser joio é trigo. No livro do profeta Daniel está contada a história da casta Susana, acusada por 2 juízes ímpios que queriam forçá-la a pecar e ela não quis. Eles então a condenaram e acusaram ela de um crime que ela não tinha feito. Então, aos olhos de todos, ela era joio, mas na verdade ela era trigo. E Daniel, levantando a voz, disse: eu sou inocente do sangue desta filha de Israel. E ele, com a graça de Deus, demonstrou que ela era inocente e que os juízes que a condenavam eram culpados. E aí então mataram os juízes e salvaram Susana. Da mesma forma, para Dom Lefebvre e Dom Antônio, que morreram excomungados, e aos olhos do mundo morreram como se fossem joio, mas na verdade eram trigo. E seus juízes, que pareciam ser trigo, na verdade eram joio, a não ser que tenham se convertido. A quarta razão é mais delicada, é que aqueles que são joio, se são suprimidos, se são condenados à morte física ou se são condenados de uma outra maneira, podem arrastar muitos com eles, e que às vezes é melhor tolerar o mau pastor ou transferi-lo para outro lugar do que uma supressão pura e simples, que talvez venha causar um dano maior do que o benefício da sua supressão. Assim, Pio XII retirou Montini do Vaticano e enviou a Milão, com a proibição de ser eleito cardeal.
Mas o testamento de Pio XII não foi obedecido, e Montino foi feito cardeal e depois papa. Mas o princípio é o mesmo. Ele achou que era melhor transferi-lo do que suprimir e reduzi-lo ao estado leigo, como ele merecia. E às vezes se vê que a Igreja pune menos do que a gente podia imaginar, devido a esta razão que dá São Tomás, para que não arrancando o joio, não se arranque o trigo também, pelo escândalo dos fiéis, por aqueles que estão ligados a essa pessoa, que vão acabar caindo no mal devido a uma pena. São João Crisóstomo pensa que os hereges não devem ser postos à morte. Santo Agostinho, ele, instruído pela experiência, pensa que devíamos usar a força e mesmo a pena de morte contra os hereges, em certos casos, porque muitos deles, pelo medo, voltaram à verdadeira fé e a professaram. Logo, essa doutrina tem que ser vista à luz do ensinamento dos padres da Igreja, que são aqueles que estão mais próximos dos apóstolos e que nos transmitiram a doutrina que vem de Nosso Senhor. A parábola dá um ensinamento. O ensinamento tem que ser entendido dentro da Igreja, porque os padres da Igreja são aqueles que estão próximos dos apóstolos e tem coisas que Nosso Senhor não disse. Então tem o sentido geral, quem deve esperar, mas não deve ser tomado isso também literalmente, porque a Igreja também, ela, em certos casos, é a favor que se suprima os hereges também pela pena de morte. Mas se vê aqui uma linha geral, e daí a necessidade de sempre ler a Escritura com o auxílio dos padres da Igreja, para não fazermos como os protestantes, que têm a letra, mas não têm a explicação. E a letra mata, enquanto que o Espírito vivifica. Seja como for, não se pode e não se deve suprimir todos os hereges, todos os cismáticos, todos os maus católicos da face da terra. Mas então isso ficará assim eternamente? Não. Deixai crescer um e outro até a ceifa, isto é, até a colheita, diz o pai de família. E no tempo da colheita direi aos segadores, aqueles que fazem a colheita, são chamados segadores: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Primeiro os maus serão atados pelos segadores, isto é, pelos anjos, que vão então dividir, separar os bons dos maus, os cabritos dos carneiros, os justos dos injustos. Os anjos atarão, porque está dito em outra parábola, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, e serão atados. E não estão unidos pelo laço da caridade, eles estão atados pela necessidade do castigo. Neles não há união, neles estão atados, bem diferentes. A união vem da caridade, e o fato de estar atado, reunido à força, vem de uma punição, pois não há caridade no inferno, não existe caridade entre os maus. Os maus se unem, mas se unem para fazer o mal. É uma união sem caridade, uma união que não merece bem esse nome. Pode-se usar o nome de solidariedade, talvez, que é o nome mais vago, mas não o nome de caridade. Caridade não há entre os maus. Por isso serão atados. E assim atados serão queimados, como diz o Evangelho, queimados no fogo eterno do inferno. E os bons? Os bons, porém, diz o pai de família, congregai-os no meu celeiro. Você vê que a palavra já não é a mesma. Num caso diz atai-os, no outro caso diz congregai-os. Daí vem o nome de congregação, congregação mariana, congregação dos filhos de Maria, congregação dos jesuítas, congregação, nome genérico para todas as famílias religiosas, cuja finalidade, cuja razão da união nas famílias religiosas é a caridade. Daí o Evangelho falar, congregai-os no meu celeiro. Não atai-os, mas congregai-os. Que lição devemos tirar deste Evangelho? Devemos tirar a lição de uma grande paciência. O trigo, antes de ser recolhido no celeiro, é batido para ser separado da palha, de qualquer impureza. Assim é conosco. Peçamos a Deus, primeiro, para sermos trigo e não joio. E se somos joio, que nós tenhamos a pressa de ir
ao confessionário para nos tornarmos trigo e fugir, sobretudo, desse aspecto mais profundo do joio, que é a significação principal do termo nesse evangelho, que é o herege. O herege é aquele que tem uma outra doutrina que Nosso Senhor. Então ele já parte numa outra direção. Ele nem vai ao confessionário porque ele não crê, ele já vai se afastando. E se ele vai ao confessionário, ele vai com uma mente modernista, na qual ele não chama de pecado aquilo que é pecado. Então peçamos a Deus sobretudo, mas também não só isso, porque o joio também significa o mal católico, aquele que crê, mas não vive como devia, como crê. Então peçamos a Deus que a gente seja trigo e não joio. Mas mesmo sendo trigo, o trigo deve ser batido antes de ser recolhido. O trigo deve ser batido para ser separado das impurezas que sempre há num campo, como a palha própria do trigo e a terra no qual ele pode ter sido misturado. Então é necessário que seja batido e purificado. E assim deve suportar os males dessa vida, de tal maneira que esses males sirvam para nós como meios de purificação. E assim a gente possa ser recolhido nos celeiros do Pai, do nosso Pai, que está no céu. Aqui na terra temos que sofrer muitos males, e por nossa culpa também causamos muitos sofrimentos aos outros. Saibamos, pois, suportarmos uns aos outros. Mas antes de tudo, peçamos a Deus que não mantenha entre nós os sucessores dos apóstolos, tais como um São Pio X, um Dom Lefebvre, um Dom Antônio, que souberam manter longe de nós a heresia. Assim como os santos do Antigo Testamento souberam manter o povo judeu longe da contagião dos povos vizinhos, que eram idólatras, assim também Dom Lefebvre e Dom Antônio souberam manter longe de nós os modernistas, os liberais e os progressistas. Mas com o tempo, a tentação de nos unirmos aos que estão à nossa volta é grande, pois é preciso viver. E para viver é necessário entrar em contato com uns com outros. E sempre foi assim na história do povo judeu. Quando morria daqueles grandes santos, quando morreu Moisés, quando morreu Josué, eles aos poucos foram caindo nos contatos com os povos que estavam em volta. Foram se casando, e aos pouquinhos foram se corrompendo. Então Deus suscitou os juízes. Então foram 12 juízes, como Sansão, como Samuel, como Jefté, como Gedeão, que retiravam o povo de novo daquela mistura com os pagãos, para levá-los de novo à pureza da fé. Então peçamos a Deus que, apesar do nosso contato com o mundo que nos cerca, na rua, no trabalho, nos casamentos, nas amizades, que em tudo isso a fé se mantenha íntegra. E a propósito dos casamentos, lembrar sempre que o casamento deve ser tanto quanto possível, serem feitos dentro da tradição. No Brasil, praticamente, não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Na França, já é o conselho que os padres dão. Os padres da fraternidade dizem para os rapazes e moças: procurem se casar dentro da tradição. Por quê? Porque o progressismo é uma outra religião. Uma vez, 4 bispos estavam, penso que eram só 3, estavam com o cardeal Castrillon, e o cardeal Castrillon, para começar a conversa, perguntou: então, eminências, o que é que nos separa? E Monsenhor nos respondeu: 2 religiões, eminência. Então, já que são 2 religiões, devemos tomar cuidado. E assim proteger a nossa fé, proteger a nossa família dessa contaminação da qual Dom Lefebvre, Dom Antônio e São Pio X nos protegeram tão bem. E que assim nós possamos ser recolhidos no celeiro de nosso Pai Celeste e escutar da sua boca: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.